Olá, pessoal. Estou de volta aqui para a gente tratar sobre a sala de aula. Aí vai uma pequena brincadeira, porque a gente retornou, não é? Com as aulas da unidade 2. Então, a sala de aula ela é um verdadeiro quebra-cabeças. Nesse quebra-cabeças, os sujeitos que a compõem são as peças, cada uma com suas irregularidades. Elas tentam se encaixar no entendimento para a elaboração do conhecimento de forma a englobar o máximo de indivíduos possível, para que nenhuma ou o mínimo de peças deixe de se encaixar, assim como vocês podem acompanhar nas figuras. E nessa construção, nessa busca incessante que todo professor deve ter, a gente se depara com alguns aspectos que agem de forma a interferir nesse processo. E aqui a gente vai falar um pouco desses fatores, dessas interferências. Então imagine a seguinte cena: você está no seu primeiro dia de aula, então você vai ter aquele primeiro contato com a turma também está iniciando o primeiro dia de aula, ninguém se conhece. Imaginaram? Chega à escola e se encaminha para a sala. Ao adentrar, vocês se olham curiosos e provavelmente você está nervoso ou nervosa. Quando você começar a falar e firmar o contato com eles, terá ciência que nem todos se alinharam ao seu modo de ser professor. Talvez isso não aconteça no primeiro dia de aula, mas logo, um pouco após o primeiro dia de aula, isso vai acontecer. Você vai perceber que nem todo mundo se alinhou ao seu jeito de ser professor. Essa percepção ela não demora muito. E a partir daí, o jogo começa. E a superação também deve começar a partir do momento que você identifica quem são aquelas pessoas que estão com dificuldade com a disciplina que você está lecionando. As figuras que vocês estão vendo aí mostram justamente isso. O primeiro contato, representado em uma, e na outra, um garotinho fala com a professora: "Aê, professora, eu e os brother tudo, tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do Nil Português." Ele veio falar para a professora que não está conseguindo compreender, juntamente com outros colegas, o que a professora está querendo passar de português, da língua portuguesa. Mas nem sempre você vai ter alunos, estudantes que tenham a coragem de dizer para você que não estão conseguindo compreender. Então, você é que tem que perceber e identificar quem são essas pessoas dentro da sala de aula. Algumas questões que interferem no processo de ensino-aprendizagem, que é basicamente um processo de troca, é justamente quem você é e quem o estudante é. Então, nessas figuras que você está vendo aí, a gente representa as interferências e o ensino-aprendizagem. A menininha tentando estudar, a menininha desenhando, a menininha lendo, a menininha pensando. Então, são várias questões que podem estar interferindo no ensino-aprendizagem na sua sala de aula. Será se o ensino-aprendizagem é só você transmitir, fazendo referência à segunda figura? Então, como eu falei, o processo de ensino-aprendizagem, ele tem duas macro situações, que é quem você é e quem o estudante é, quem seu aluno é. Por que eu digo que essas são as macrointerferências? Porque as experiências de vida, os ambientes de formação e o convívio com pessoas diferentes, eles nos fazem pessoas diferentes. Perdão da repetição, mas é isso mesmo, né? O convívio, a experiência nossa de vida com outras pessoas
nos fazem seres completamente diferentes. E você e o seu aluno não estão fora dessa realidade. Muito pelo contrário. Ainda mais que você é um e os seus alunos, cada um, são um universo diferente. Essa, ao meu ver, é a principal interferência que você pode ter no ensino-aprendizagem. Essa é a principal e mais complicada barreira que vai ser vencida por você, ou que você deve, pelo menos, tentar vencer. O ajuste para o objetivo principal, que é o processo educacional. Então, você tem que encontrar a melhor maneira de ajustar o que não está bem ajustado. A relação professor-aluno, ela é construída a partir do convívio durante as aulas e é baseada nas condições que citamos anteriormente. Então, eu digo para vocês que a gente tem as macro e as micro interferências. Como macro interferências, eu me refiro ao quem você é e a quem o estudante é. Como microinterferências, eu vou ter a relação professor-aluno, todas elas são reflexo das macro. Então, eu tenho como micro a relação professor-aluno, relação aluno-aluno, a falta de identificação com os conteúdos abordados por você na sala de aula, a metodologia usada por você para abordar o conteúdo e o tipo de avaliação de aprendizagem realizada por você. Esses são exemplos de questões que dificultam a aprendizagem, tanto as macro quanto as micro. Então, você tem que aprender a identificar que interferência é essa para poder atacá-la. E aí que eu continuo, né? Então, quando esses fatores ameaçam o referido processo, conhecimento e a prática ajudam a contorná-los. O conhecimento por parte do professor em saber identificar o que está afetando o processo de aprendizagem. E a prática, eu me refiro à prática pedagógica, para saber usar as ferramentas corretas de superação dessas dificuldades. Então, quando você percebeu que há alguma questão que está interferindo entre o conhecimento que você quer passar e o conhecimento que o aluno precisa adquirir daquele conteúdo, daquela aula, duas questões podem ser usadas por você, duas atitudes vão ser tomadas por você. A primeira, de tentar conhecer, de tentar identificar qual é essa interferência. A segunda, a mudança da prática pedagógica para sanar essa interferência, para acabar com ela, ou, se não, pelo menos tentar minimizá-la o máximo possível. A identificação das dificuldades se dá pelo tripé, que é planejamento, aplicação e avaliação do processo. Então, como é que você vai conseguir identificar a interferência entre você e o seu aluno, a interferência entre o conteúdo que você vai passar e o conteúdo que o aluno precisa aprender? É através desse tripé: planejamento, aplicação e avaliação. Eu planejo a minha aula, eu planejo a minha disciplina, eu aplico ela e eu faço uma avaliação de aprendizagem, ou uma avaliação do processo que eu elaborei, do processo que eu planejei, e talvez a atividade que eu apliquei para os alunos seja uma resposta para isso, né? Mas pode ser também que você necessite fazer a avaliação do processo como um todo. Então, esse tripé, ele nos ajuda a ter o conhecimento sobre essa interferência. E, a partir dos resultados, verifique-se a necessidade da adequação da sistemática utilizada. Após os resultados da avaliação que eu faço desse processo, do meu planejamento, após essa avaliação, o resultado dela vai me dizer se eu preciso ou não mudar e onde é que eu preciso mudar. Uma charge que exemplifica isso é essa da Mafalda. A professora pergunta: quem não entendeu, levante a mão. Manolito levanta a mão. Diga, Manolito, o que você não entendeu? De março até agora, nada. Então, quer dizer, quando você negligencia essa interferência, quando você a percebe, é claro, você a percebe e negligencia, isso vira um problema para o estudante e vira uma bola de neve, levando ele
a não compreender diversos conteúdos colocados por você na sala de aula, né? Um conteúdo, geralmente, ele tem um link com o outro. Então, quando ele não consegue compreender um deles, os outros seguintes, eles ficam comprometidos também desse entendimento do aluno, não é? Então, a importância de planejar, aplicar e avaliar. Os assuntos abordados nessa aula, eles servem de apoio para a construção da nossa prática pedagógica enquanto profissionais da educação. Assim, eles poderão ser utilizados em componentes curriculares futuros, de você avaliar as suas disciplinas ou avaliar o seu trabalho enquanto professor, também pode ser usado neste componente curricular que nós estamos trabalhando. Você pode fazer uma reflexão em cima dele, é claro. Dessa forma, eu sugiro a seguinte questão para a gente ficar refletindo, ruminando. Qual a importância da reflexão sobre a prática? Em relação à prática, eu falo prática pedagógica. Qual a reflexão, qual a importância da reflexão sobre a sua prática pedagógica? Então, essa é uma reflexão muito importante para nós, para mim enquanto professora e para vocês que estão nesse processo de formação de profissionais da educação. Espero que vocês tenham conseguido, espero que eu tenha conseguido alcançar o meu objetivo com a aula, que foi mostrar algumas interferências na sala de aula, mostrar um caminho que a gente pode seguir para tentar sanar essas interferências. Eu encerro aqui desejando bons estudos a todos e até breve.